Fala aí pessoal, tio Júlio na área e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre frações, ok? O que é fração? Fração é uma parte de um todo, ok? A fração ela surgiu para que você chegasse no mercado e comprasse meio quilo de alguma coisa, ok? Você vai lá, eu quero meio quilo de presunto, meio quilo de mortadela, ok? Tudo bem? Então o tio Júlio botou aqui uma definição, olha para cá. Frações, dois números A e B com B diferente de zero, quando escritos na forma A sobre B. A gente lê aqui A sobre B, ok? Tudo bem? Olha só, qualquer número que esteja um número em cima e o outro número embaixo é considerado uma fração. Esse cara de cima recebe um nome específico e o cara de baixo também recebe um nome específico. E o tio Júlio botou aqui, ó, o A é o numerador e o B é o denominador. Aí você me pergunta, tio Júlio, eu não entendi não, com A e com B. Gente, isso aqui é a forma geral de uma fração, ok? Qualquer número que você colocar aqui, um número em cima e um número embaixo, vai ser uma fração, tudo bem? Esse cara aqui é o numerador e esse cara aqui é o denominador. Traduzindo, esse cara de baixo indica em quantas partes o inteiro foi dividido e esse cara de cima, quantas dessas partes foram consideradas. Como assim, tio Júlio? Eu vou falar de outro jeito. A parte de baixo é sempre em quantas partes o inteiro foi dividido. E a parte de cima é quantas partes você pintou, que você comeu, que você bebeu, que você gastou, enfim. São as partes consideradas. Tudo bem? O tio Júlio botou um exemplo aqui, ó. 5 em cima, 7 embaixo. Tá dessa forma? Tá. Quem é o numerador? 5. Quem é o denominador? 7. Aí eu vou perguntar a você, em quantas partes eu dividi o inteiro? 7. Quantas partes eu peguei? Quantas partes eu considerei? 5. Tudo bem até aí? Como é que eu leio isso? O tio Júlio escreveu aqui, ó. 5 sétimos. Ok? Então, dividir o inteiro em 7 partes, guarda isso na sua cabeça. O cara de baixo sempre representa em quantas partes o inteiro foi dividido. E o cara de cima representa quantas partes foram o quê? Consideradas. Quantas partes você pegou, comeu, rabiscou, pintou, ok? Tudo bem? Tudo bem até aí, pessoal? Lembrando, uma coisa importante. Esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui representa também esse cara que você já conhece, que é o símbolo de quê? Divisão. Então não se esqueça, eu podia escrever isso aqui sim, ó, 5 dividido por 7. Isso é a mesma coisa que eu escrever o quê? 5 sétimos. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aqui? Então beleza, daqui a pouco eu volto. Roda a vinheta aí. Ok? E agora a gente vai ver uma partezinha de como representar a fração. Aqui eu representei graficamente através de um desenho. Repara só, eu peguei o inteiro, que é essa circunferência, e pintei e dividi ela em quantas partes? 4. Pintei o quê? 1. Eu botei aqui, fração da parte pintada. Qual é a fração que representa a parte pintada, pessoal? Olha só, eu dividi o inteiro em 4 partes e pintei uma. Então vai ser o quê? 1/4. Tudo bem? Como é que eu leio isso? A gente lê isso aqui, a gente lê o quê? 1/4. Tudo bem? Porque é uma parte de 4. Aí eu botei aqui, fração da parte não pintada. Então, cuidado. Geralmente, quando a gente olha isso aqui, a gente quer saber sempre a parte o quê? Pintada. Cuidado, pode cobrar no exercício que ele queira a parte não pintada. E a parte não pintada é o quê? 1, 2, 3. 3 partes de 4. Como é que a gente lê isso? 3/4. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aí? Tá? Lembrando, o inteiro tem que ser dividido em partes iguais. Eu não posso pegar uma figura, ok?
e fazer isso aqui, ó. E perguntar, que fração é essa parte pintada? Não tem como fazer isso. Para eu poder fazer isso, a figura tem que estar dividida em partes iguais. Repare que essa parte aqui está pequenininha e essa está maior. E essa aqui também é maior. Então esse desenho não seria válido, porque o inteiro tem que estar dividido sempre em partes o quê? Iguais. Tudo bem até aí? Bem, leitura de uma fração. Pessoal, simplesinha beça. Denominador é menor que 10. Tu vai ler como? Quando o denominador for 2, vai ser o quê? Meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Como assim, tio Júlio? Vamos lá. Eu escrevi 3 em cima e 7 embaixo. Como é que você vai ler isso? 3 sétimos, ok? Se eu botar aqui, como é que você vai ler isso? 1 nono. Se forem aqui, 4 nonos. Tudo bem? Então, quando for menor que 10, você vai usar meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Tranquilo, né? Aí eu botei aqui, ó, denominador é potência de 10. Quando for 10, 100, 1000, 10 mil, aqui, Tio Júlio botou 10, 100, 1000, 10 mil e botou 3 pontinhos, porque é infinito, não é? Então, quando for 10, a gente vai usar o quê? Décimo. Quando for 100, a gente vai usar o quê? Centésimo, mil, milésimo, 10 mil, décimo de milésimo. Como assim, tio Júlio? Olha só. Posso escrever assim, ó. Como é que eu vou ler isso? 3 décimos, ok? Podia escrever assim, ó. 7 o quê? 7 milésimos. Tranquilo? Aí, nos demais casos, a gente vai usar essa palavrinha aqui, ó. Avos. Para você que não sabe, avos significa o quê? Partes iguais, dividido em partes iguais. Então a gente vai usar avos. Tio Júlio, não sei direito, olha só. 8 e aqui embaixo 11. Então o 11 não se enquadra nem nesse primeiro quadro, nem nesse aqui. Então eu vou usar a palavra o quê? Avos. Então como é que eu leio isso? 8, 11 avos. Se fosse assim, como é que eu leio isso? 53, 102 avos. Tudo bem? Tranquilo? Vamos para o próximo então. Pessoal, então, tipos de frações. Nós vamos estudar 3 tipos, ok? A fração própria, a fração imprópria, não aparente, e a fração aparente, que é imprópria. Tudo bem? Como é que a gente vai diferenciar isso? O Júlio botou aqui, ó, fração própria, frações que representam menos que o inteiro, ok? Ah, tio Júlio, não entendi não. Ah, então o tio Júlio botou aqui, ó, denominador maior que o numerador. O cara de baixo vai ser sempre maior que o cara de cima. Tudo bem? Então aqui, ó, 5 sétimos é uma fração própria, porque você dividiu o inteiro em 7 partes e pegou 5. Tudo bem? Então isso aqui é inteiro, é menos que o inteiro. Por quê? Olha só, o tio Júlio vai representar através de um desenho aqui, ó. Vamos ver se eu consigo desenhar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembrando que as partes têm que estar divididas em partes o quê? Iguais. Aí ele quer que eu faça o quê? Pinte quantas? 5. Então eu vou lá. 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem? Isso aqui é o inteiro. Eu pintei menos que o inteiro. Tudo bem? Por isso que essa fração é chamada o quê? Própria. Tá? Se você não quiser pensar no desenho, é só pensar nessa dica que o tio Júlio botou aqui, ó. Denominador maior que o numerador. O cara de baixo é maior que o cara de cima. Foi? Tudo bem? Vamos lá. Fração imprópria, não aparente. O tio Júlio botou até entre parênteses aqui, não aparente. Representa mais que um inteiro. O denominador é menor que o numerador. Ok? O tio Júlio botou esse cara aqui, ó. Ó, o cara de baixo é menor que o cara de cima.
Aí eu pergunto a vocês, essa fração aqui, como é que a gente lê ela? 3 meios, tudo bem? Aí eu vou perguntar para você, em quantas partes eu dividi o inteiro? Aí você vai me falar assim, ah, tio Júlio, você dividiu o inteiro em 2 partes. E peguei quantas? 3. Ué, como é que eu posso dividir em 2 partes e pegar 3? É porque aqui tem mais que um inteiro. Como é que eu represento isso graficamente, através de desenho? Eu faria um inteiro aqui, dividiria em 2 partes. E faria outro inteiro aqui do mesmo tamanho e também dividiria em quantas partes? 2. Então aqui, ó, 2 partes, 2 partes. O inteiro foi dividido em quantas partes? 2, tá certinho. Eu vou pintar quantas? 3. Então aqui eu pintei 1, 2, 3. Tá vendo? Eu pintei mais do que o inteiro. Isso aqui é um inteiro. Eu pintei isso e mais um pedacinho disso. Tá? Então essa fração, quando isso acontece, é chamada de imprópria, não aparente. Tudo bem? Você não precisa botar o não aparente não, só bota o quê? Imprópria, tá? O denominador é menor que o numerador, então o cara de baixo é sempre menor que o cara de cima. E isso representa o quê? Mais que um inteiro. Eu espero que com esse desenho aqui eu tenha elucidado algumas dúvidas de vocês, tudo bem? Isso aqui mais à frente a gente vai ver como número misto, tá legal? Mas isso é para mais à frente. E tem a fração aparente, que o numerador é divisível pelo denominador. O cara de cima é divisível pelo cara de baixo. Alguém pode levantar a mão e falar assim, tio Júlio, olha só, mas 10 é maior que 5, o senhor falou que o denominador menor que o numerador. Então isso aqui é o que? Imprópria? Sim, isso é imprópria. Mas a gente não precisa falar imprópria aparente. A gente pode botar só o que? Fração aparente. A fração aparente, gente, vai ser sempre imprópria. Por quê? Porque o cara de cima vai ser divisível pelo cara de baixo. E para ser divisível ele tem que ser o quê? Maior. No mínimo ele vai ser o quê? Igual. Mas ela vai continuar sendo o quê? Aparente. Então se eu for cobrar para você, eu vou cobrar própria, imprópria ou aparente. Tudo bem? Então isso aqui, 10 quintos, eu posso escrever dessa forma aqui, ó, 10 dividido por 5. E quanto é que é 10 dividido por 5? 2. Então ela é aparente porque eu posso escrever ela dessa forma, mas eu também posso escrevê-la assim, ó, 2. Tio Júlio, mas 2 não é fração. Então vem outra coisa aí que eu vou lhe explicar. O 2 está aqui, eu posso colocar o 1 aqui embaixo. Por quê, tio Júlio? Porque o 1 na divisão, ele vai ser o quê? Qualquer coisa dividido por 1 vai dar qualquer coisa, ok? 10 dividido por 1, 10. 8 dividido por 1, 8. Então aqui eu posso escrever 2 dividido por 1. Quando eu escrevi 2 dividido por 1, eu botei na forma de fração. Calma aí, tio Júlio, então me tira uma dúvida. Qualquer número sozinho eu consigo escrever ele na forma de fração? Sim, consegue. Vamos supor, se eu botar aqui, ó, deixa eu apagar o quadro aqui para você poder. Se eu botar aqui o número 9, você consegue escrever esse número 9 em forma de fração? Claro que consegue. 9 a gente fala assim, sobre 1, tá? Ah, o número 32, eu consigo escrever na forma de fração? Sim, você vai escrever o quê? 32 sobre 1. A gente usa esse termo, sobre, tá bom? Assim como é que eu leio isso aqui? Lá na primeira parte da aula eu falei A sobre B. Qualquer coisa que esteja dessa forma é chamado de quê? De fração. O que é fração? Representa o quê? Um pedaço de um todo. Tudo bem até aí? Tranquilo? Eu poderia ter uma aparente assim, ó. 8 oitavos. Ela não é imprópria. Ela é somente aparente. Quanto é que dá 8 oitavos? Toda vez que tiver o cara de cima igual ao cara de baixo, numerador igual ao denominador, isso vai dar o quê? 1 inteiro. Tudo bem até aí? Tranquilo? Foi? Então
Vou apagar aqui e vamos finalizar essa nossa aula. Tudo bem? Vamos dar um exemplo aqui. Ó, uma turma de 5º ano tem uma turma de 5º ano tem 35 alunos, 20 meninos e 15 meninas. Tudo bem? Uma turma de 5º ano tem 35 alunos, 20 meninos e 15 meninas. A gente está falando sobre fração, né? Se eu perguntasse assim, qual fração representa o grupo das meninas? Primeira coisa, a fração é uma coisa sobre a outra. Então quem vai estar aqui embaixo? Em quantas partes eu dividi o inteiro? O inteiro foi dividido em quantas partes? 35. Quem é o inteiro? A turma do 5º ano. Então 35 vai ficar aqui. E eu quero saber quem? Meninas. Meninas são quantas? 15. Então que fração representa as meninas? 15, 35 avos. Tudo bem? Se eu perguntasse as meninas, seria o quê? 20, 35 avos. Tá legal, pessoal? Então, com esse exemplo aqui, eu fecho nossa primeira partezinha de videoaula sobre frações. Tudo bem? Até a próxima aí.